É aquela história, a gente vai lá, coloca um negócio na água, né? Será que ele vai afundar? Será que não vai afundar? Aquela velha pergunta, né? Aí a gente já sabe, né, por quê, né? A gente fala, a densidade, né? Se for mais denso, ele vai afundar, se for menos denso que a água, ele vai flutuar. Então, beleza. Então, a ideia da aula de hoje, né, do início, da parte da aula de hoje, a gente tentar ver isso aí fisicamente e matematicamente o que acontece. A gente já sabe, muitos já sabe até o nome, né? Tá. O que está aparecendo para vocês aí? Tá compartilhado sua tela com a gente. Ah, beleza. Deixa aqui. Aí você tem que dar um zoomzinho maior, porque ela tá muito pequena. Aí... Uma coisa que deixa eu tirar. Hein, professor? Se você já falou e eu não ouvi, esse material aí que você está mostrando para a gente vai estar lá no site, dessa maneira aqui? Não, o material que eu postei no site, imagino que alguns já devem ter olhado, né? É um resumão, né, que eu fiz, né, que eu preparei. Então já tem lá, acho que é do capítulo 14 do Halliday, já enviei para vocês. Vocês receberam? Sim, eu vi lá, eu baixei já. Tá, então isso aí, na verdade, isso aí que vai nortear. Isso aqui são algumas, por exemplo, algumas notas de aula que eu faço para ir me norteando durante a aula. Então, acho que é um pouco mais resumido que aquilo lá, mas de repente a gente pode até dar uma olhadinha lá para ver se às vezes acaba esquecendo de alguma coisa ou outra. Tá? Então, vamos lá. Então, a ideia desse primeiro desenho aqui, ó, vamos pegar que a gente tem lá um cubo, né, um cubinho que está imerso na água, num fluido, num líquido, por exemplo. Tá? Então, esse cubo, ele vai sofrer pressões de todos os lados. Né? Um cubo, a gente sabe que tem 6 faces, né? Então, por exemplo, aí vamos pegar as faces laterais. Aí eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, eu tenho aqui esse PC e tem esse PD, né? Chamamos de pressão. Então, a pressão do lado C, a pressão do lado D. Então, você percebe assim que essas pressões, como eu tenho um cubo ele tem a aresta é a mesma, né? Então, essas pressões elas vão se cancelar. Vocês concordam? Então, uma vindo da direita para a esquerda, outra da esquerda para a direita. Então, elas se cancelam. O mesmo acontece com os do fundo e da frente, né? Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar as partes laterais. Então, eu tenho 4 faces. 2 opostas se cancelam e essas 2 opostas também se cancelam. Né? Então, a pressão resultante, qual que vai ser então? Aí eu tenho uma pressão que é em cima, na parte superior do cubo, e uma pressão na parte inferior do cubo. Tá? Então, que eu chamei de PA e PB. Então, quer dizer que PC se anula, eu não coloquei a parte da frente e a parte de trás, porque quando eu fiz o desenho, eu tinha feito só bidimensional, né? Depois que eu fui lá com o lápis, dei uma esticadinha para fazer um cubo, só para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, a gente tinha estudado lá no comecinho, né, que a diferença de pressão vai gerar o quê? Uma força resultante, né? Então, quer dizer que eu tenho aqui, então, a diferença de pressão PA e PB vai ter uma força resultante. Isso a gente já estudou. E a gente viu que o que é pressão, né? A gente viu lá que a pressão numa coluna d'água, o que vai ser? A densidade do fluido, né? Vamos aproximar, falar que é água, né? Mas pode ser qualquer líquido ou qualquer fluido. Então vai ser a sua densidade, a gravidade e a altura. A gente já viu, né? Que só depende da densidade, da gravidade e da altura. Então eu faço e você vê que cada um deles vai estar numa certa altura. Você vê que aqui na parte B, que é a parte de baixo do cubo, esse cubo, lembrando que ele está imerso na água, então ele vai estar lá da superfície até a parte de baixo, ele vai ter uma altura, e da superfície até a parte de cima do cubo, ele vai ter uma outra altura. Então, claro, a gente vai ter, então, uma diferença de pressão. Se pressão depende da altura, então, a pressão de baixo vai ser maior. Por quê? Porque ele tem uma coluna maior de líquido naquele ponto. Então, a diferença de pressão vai ser, eu chamei, então, vai ser ρGHB, né? Sempre, quando a gente está falando em delta, né, que é uma diferença, é sempre o maior menos o menor. Então, vai ser ρGHB, que é a altura B, né, menos ρGHA, que é a altura da parte superior. Então, a variação de pressão vai ser ρGH. H, o que é? É a diferença de altura entre o ponto B e o ponto A, que é esse H. H, então, vai ser HB menos HA. Tá? Então, a gente tem essa diferença de pressão.
Aí, como vocês devem ter, não sei se vocês estão com o material aí na mão, a gente viu lá que a diferença de pressão, ela gera uma força resultante. Então, essa força resultante vai ser essa variação de pressão vezes a área. E a gente viu que a variação de pressão, o que é? ρGH, que é a diferença de altura entre os pontos que a gente está determinando. Tem algum áudio ligado aí, pessoal? Bom, enfim. Então, eu vou ter que essa força resultante vai ser o quê? ρGH vezes uma área. Matheus, Que é a área de seção transversal. Só que a gente viu também que, quando a gente quer calcular o volume de qualquer sólido, né, que seja regular, eu vou sempre calcular a área da base vezes a altura. Se for um cilindro, mesma coisa, a área da base vezes a altura. Se for um cilindro, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Se for um paralelepípedo, mesma coisa, vai ser a área da base, vai ser algo quadricular, e vezes a altura. Tá? Então, o que é? A área da base vezes a altura vai dar o quê? Volume. Então, quer dizer que essa força resultante vai ser o quê? ρg vezes o volume. Então, quer dizer que H vezes A, essa área que é a área da base, vai dar, então, para a gente o quê? O volume. Então, quer dizer que essa força resultante vai ser ρgV. Mas a gente chamado de empuxo, famoso empuxo. O que é esse empuxo, então? Empuxo é uma força que o próprio fluido faz contrário à força-peso, né? Tanto é que a gente vai falar daqui a pouco o peso aparente, quando você tem algum objeto em fluido, em líquido. Então, essa força resultante a gente chama de empuxo, que é o que vai empurrar para cima qualquer objeto que você, por exemplo, vamos sempre simplificar para a água, então eu jogo qualquer objeto na água. Ele vai flutuar totalmente, vai flutuar parcialmente ou ele vai cair. Vai depender da densidade. Tá? Então, essa é mais uma formuleta aqui para a gente, então, quer dizer que esse E, que é o empuxo, é igual a ρVg. Tá? Que V que é esse? É volume de líquido. Tá? É o volume do líquido. Ok? Então, essa é nossa mais uma formuleta aqui. Aqui eu tinha feito uma outra maneira de chegar também, mas é a mesma coisa. Tá? Bom, e aí aquela história, né? Se vai afundar ou vai flutuar? Bom, aí depende, né? Se o peso for maior que o empuxo, aí ele vai afundar. Né? Se for menor, ele vai flutuar, e se for igual, né, vai ficar em repouso. Tá? Então, basicamente é isso aí. Tá? A gente pode até, de repente, fazer um exercício. Eu até tentei procurar aqui para ver se esse Zoom tinha. Eu ia usar a minha câmera do celular como auxiliar, que aí dava para resolver alguma coisa aqui e junto com vocês, e mostrando que é até legal. Mas a gente pode até fazer um exercício lá. Depois vocês tentem fazer. Bom, a gente viu que o empuxo, ele é ρVg. Né? E aí vamos pegar aqui uma situação, por exemplo, que ele vai afundar. Então você vai colocar a força-peso, a gente sabe que peso que é massa vezes a gravidade. Né? O empuxo, a gente viu que é ρ vezes V vezes a gravidade. Dê uma pensada aí que vocês vão ver que realmente depende da densidade. Tá? Você vai ver que vai acabar sobrando só a densidade na parada aí. Tá? Se uma densidade for maior, se a densidade do líquido for maior do que o objeto que eu joguei lá, então ele vai subir. Se for menor, vai descer. Se for igual, vai flutuar. Tá? Ok? Pessoal, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo. Tá susto? Tá, deixa eu ver. Uma coisa que não posso esquecer, é o tal do peso aparente, né? O que é o peso aparente? Né? Eu acabei não colocando essas notas aqui, mas o peso aparente nada mais, nada menos que você tem lá. Você colocou um objeto no líquido, né? E aí, por exemplo, imagina que você tem um objeto que seja mais denso que a água, então ele vai afundar. Ok, se ele vai afundar, então, só que é muito mais fácil eu pegar esse objeto na água do que no ar, né? Claro, porque tem a força de empuxo me ajudando,
Tá? Então, o peso aparente é exatamente isso. O peso aparente eu vou lá quando eu tiro o empuxo. Tá? Então, para mim, a força que eu vou fazer vai ser a força que eu empuxo. Eu vou fazer uma força e o empuxo vai fazer uma força também. Então, ele está me ajudando. Então, o peso aparente é a força que eu vou fazer. Tá? Esse é o tal do peso aparente. Então, o peso aparente que vai ser o peso real do objeto menos o empuxo. Então, se a gente tiver exercício lá com peso aparente, é isso que a gente vai fazer. Vai ser sempre o peso real menos o tal do empuxo. Vamos falar do princípio de Arquimedes. Né? O que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes, ele fala o seguinte, que quando você coloca um líquido, tem até aquela história, né, que ele descobriu essa propriedade física, e quando ele foi tomar banho, ele foi lá, entrou na banheira, tal, você já deve ter ouvido, ele entrou na banheira, aí ele viu que a água saiu da banheira. Então, peraí, mas tem uma coisa interessante aqui. Então, o peso, né, o peso do fluido vai ser exatamente igual ao empuxo. Tá? Isso que Arquimedes fala. Tá? Basicamente é isso. Então, a gente tem que lembrar. Falou em Arquimedes, então quer dizer que o peso do fluido, tá? O peso do fluido, vamos supor, você colocou um objeto na água, sai um pouco de água lá, vai sair uma quantidade de água X lá. Então, o peso dessa água vai ser exatamente igual ao empuxo desse líquido. Tá? Que mais? Então, o empuxo vai sempre apontar para cima, né? Que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar mais. Bom, peso aparente já falei. Bom, aí depois no material vocês vão ver que tem, por exemplo, até o exemplo que eu vou dar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Vamos partir desse exemplo aqui. Então, esse exemplo fala o seguinte. Você tem um objeto de madeira de 50 por 50 por 50, né? A aresta dele é de 50 centímetros. Lembrando, ó, pessoal, não esqueçam, toda vez que a gente for fazer qualquer continha, sistema internacional, então 50 centímetros tem que mudar para metro. Tá? Ele está preso por um cabo no fundo. Tá? Essa é a situação inicial 1. Né? Tem um cabo segurando esse objeto aqui. Bom, se está segurando, já tem ideia do que seja. Né? Se ele afundaria ou não se não tivesse esse cabo segurando o objeto. Bom, aqui a gente tem que fazer um balanceamento de forças. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver, bom, se é um objeto, tem massa, se está aqui na superfície da Terra, então ele tem peso. Tá? Então você vai ter o peso sempre apontando para baixo. Né? Então sempre o peso é vertical para baixo. Então, se eu fizer aqui só colocar as forças, fazer o diagrama de corpo livre, vou ter então peso para baixo, eu vou ter uma tração que é para baixo, né? Porque o corpo vai estar querendo subir, né? Vai querer flutuar lá para cima. Então tem uma força de tração que está segurando. E tem um empuxo, né? O empuxo, como a gente acabou de falar, é sempre vertical para cima. Então, se ele está paradinho aí, então quer dizer que então, se eu somar a tração mais o peso, ele vai ser igual ao empuxo que está apontado para cima. Se está paradinho, né? O somatório das forças vai ser 0. Ou seja, então a somatória das forças para baixo vai ser igual ao somatório das forças para cima. Então, a tração mais o peso vai ser igual ao empuxo. E aí ele quer saber... Oi? Só uma dúvida. Tem como você explicar para a gente de novo aqui a tração? O que é a tração? Tração, pessoal, ela sempre acaba surgindo, lembrando lá da física 1, quando eu tenho, por exemplo, uma corda. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma corda que eu estou puxando qualquer coisa. Então, se eu estou puxando, essa corda ela vai estar tensionada, vai ter uma tensão ali. Pode ser chamada de tensão também. Tá? Então, ou tração. Então, Tração só tem tração se ela tiver com a corda presa no fundo. Se não tiver, não vai ter. Nesse caso, sim. Ah, tá. Tá? Nesse caso, sim. Mas eu posso ter um exercício onde eu tenho a tração ao contrário. Imagina que, ó, aqui a gente já percebeu que a tendência desse corpo é o quê? Flutuar. Tá certo? Então tem uma tração puxando ele para baixo. Por quê? Porque a densidade desse corpo é menor que a densidade da água. Você pode até ver aqui pelo dado do problema. Ó, é 800 kg por metro cúbico. Da água, 1000, né? Então esse corpo aqui realmente tem uma tendência de flutuar. Mas a gente pode ter uma situação onde eu tenho um corpo que ele tem a tendência de afundar. Aí eu posso ter uma tração para cima, para segurar. Imagina uma situação, de repente, eu acho que até tem exercício assim.
Você tem lá um corpo que ele está pendurado, né? A densidade dele é maior do que a água, então ele tem a tendência de cair. Só que tem uma cordinha ali que está segurando e o corpo fica paradinho aqui. Se não tivesse a corda, se soltar a corda, o corpo vai cair. Aqui é a mesma coisa. Nessa situação, se eu cortar a corda, o que vai acontecer com o corpo vai subir. Tá? Inclusive, até parte do exercício é isso. A corda vai ser cortada. Então, a tração pode existir tanto para baixo quanto para cima. Vai depender da situação. Especificamente aqui, quando o corpo está imerso na água, então eu vou ter uma tração para baixo quando a densidade é menor, eu vou ter uma tração para cima quando a densidade é maior. Claro. Né? Porque se a densidade é maior, ele vai querer cair. Então eu preciso de uma tração para cima para equilibrar. Se for ao contrário, eu preciso de uma tração para baixo para ele não subir. Beleza? Beleza. Bom, então vamos lá. Então a gente viu que já que ele está em equilíbrio, né? A situação está em equilíbrio. Se o cubo está em equilíbrio, então o somatório das forças vai ser zero. Né? Se está paradinho, vamos pegar uma situação que a somatória das forças não é zero. Né? Se não está em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, vai ter uma aceleração. Não é o caso. Ele está paradinho aqui. Eu tenho uma tração para baixo, uma força-peso para baixo e um empuxo para cima, que está segurando, fazendo com que o cubo fique em equilíbrio. Tá? Então vamos lá. Então, já que a ideia aqui, ele quer saber qual é a tração nesse fio aqui. Tá? Então ele deu a densidade do corpo, a densidade da água 1000, e ele quer saber então qual é a tração nesse cabo. Bom, a gente viu que tração mais o peso vai ser o empuxo, isolando a tração, jogando o peso para o lado de lá, então vai ficar tração igual a empuxo menos o peso. Quem é o empuxo? O empuxo vai ser ρ VG. Lembrando que, quem é esse ρ? Porque ó, você pode ver que eu tenho aqui ρ do cubo e tenho ρ do líquido e do corpo. Né? Sempre que a gente for falar em empuxo sempre vai ser o ρ do líquido, do fluido. Tá? Então não confunda. Então falou em empuxo, que ρ que eu vou colocar aqui? O ρ do fluido. E que volume que é esse aqui? É o volume submerso, porque pode ter situação, a gente vai ver aqui no item B, que ó, ele não está totalmente imerso na água, parte está flutuando, parte está imerso, tá? Para submerso. Então vai ser assim, tem empuxo que Diga. Não, pode. Tá? Então quem que vai ser empuxo? Vai ser ρ do fluido, nesse caso a água, volume de quem? Do corpo que está submerso, e o G, aceleração da gravidade. Bom, quem é P? P é igual a massa vezes a gravidade. Só que a massa, a gente já viu o que é a massa, né? Lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Então, quer dizer que a massa vai ser o quê? A densidade vezes o volume. Tá? Então, quer dizer que no lugar do P, quem que eu vou colocar? A densidade. Agora, reparem bem, que a gente está falando a massa de quem é essa massa aqui? Essa é a massa, a gente está falando do peso, né? Peso de quem? Peso do corpo. Então, essa massa aqui é a massa do corpo. Então, quando eu vou lá e transformo a massa em densidade vezes o volume, aí aqui tem que ficar bem atento. Essa densidade aqui é a densidade do corpo, tá? Vezes o volume do corpo submerso, vezes a gravidade. Então, beleza. Então, vamos substituir o E e o P. Então, a fração quem que é? E, quem que é E? É o ρ da água vezes o volume submerso vezes a gravidade. Menos o ρ do corpo vezes o volume submerso do corpo vezes a gravidade. Então, beleza. Agora, vamos lá. Agora, o corpo ele tem um formato o quê? É um cubo, né? Como é que a gente calcula o volume do cubo? É aresta vezes aresta vezes aresta, né? O que é? É simplesmente eu multiplicar todas as suas dimensões. Vou multiplicar a frente, o lado e a altura. Né? Então vai ser A ao cubo. Né? O volume do cubo é a aresta ao cubo. E como você vê que nesse caso aqui ele está totalmente submerso. Então realmente vai ser 50 vezes 50 vezes 50. Ok? Então é esse volume submerso vezes a gravidade menos quem? Menos o peso. Né? Quem é o peso? É ρ do corpo vezes o volume do submerso vezes a gravidade. Tá aqui.
Bom, então, como ele está totalmente submerso, então vai ser A ao cubo vezes G. Bom, aqui como eu tenho aqui, ó, igual A ao cubo vezes G, A ao cubo vezes G, então eu coloco A ao cubo vezes G em evidência. E aí vai sobrar quem? Rho da água menos o Rho do corpo. Bom, A ao cubo é 0,5, né? O cubo tem 50 centímetros, então é 0,5 quando a gente transforma para o sistema internacional. 0,5 metros. Tá? Ao cubo vezes G, que é 10, Rho da água menos o Rho do corpo, ou seja, 1.000 menos 800. Fazendo essas contas aqui vai dar 250 newtons. Ok? Então essa é a tração. Ok? Dúvida? Bom, então beleza. Até aqui, ok. Agora a situação 2 é o seguinte. O que ele fala? Alguém vai lá e pá, corta o fio. Aí como a gente já estava esperando, né? Esse corpo vai subir. E aí, parte dele vai ficar submerso, parte vai ficar para fora da água aqui. E aí ele quer saber o seguinte, qual vai ser, então, essa altura em X aqui que vai ficar submersa? Tá? Você vê que parte vai ficar fora da água, parte vai ficar dentro da água. Então, a ideia é, depois que cortar, o que vai acontecer? Qual vai ser essa altura X? Então, vamos lá. Agora o fio se rompeu. Então vamos lá, agora eu vou ter um empuxo aqui, que eu vou chamar de empuxo linha. Né? Por que é empuxo linha? Porque agora, lembra que o empuxo ele depende do volume submerso, né? É Rho, V, G. Esse V é o volume submerso. Nessa situação 2, o corpo ele não está totalmente submerso. Então, eu vou ter um volume diferente aí. Então, por isso que eu estou chamando de rolinha. Tá? Rolinha. Enfim. De novo, agora você percebe que eu vou ter quem aqui? O peso, né? Não acabei não marcando aqui, mas eu vou ter a força peso para baixo, sempre, né? Qualquer corpo na superfície da Terra, o peso vai estar para baixo. E eu vou ter um empuxo, que eu chamei de empuxo linha, né? Então eu vou ter aqui essa parte só submersa, tá? Bom, como está em equilíbrio, se está em equilíbrio, quer dizer que esse novo empuxo ele vai ser igual à força peso. Então o peso do corpo vai ser igual a esse empuxo linha. Ok? Porque ele está em equilíbrio. Está paradinho lá, está em equilíbrio. Só que agora não é um empuxo total. Esse volume não é o volume total. É só o volume submerso. Ok, então o peso, quem que é? É a massa vezes a aceleração da gravidade, G. Quem que é o empuxo? Professor, Oi. só uma dúvida aí. Ah, Quando você fala que, igual você falou lá em cima que se o peso for maior que o empuxo, uhum. na verdade, se ele for igual, ele vai flutuar. Vai flutuar. Mas esse flutuar, o ponto de flutuar é o quê? É metade? Então, aí vai 100% flutuar? Não, vai depender da densidade do... Claro, vai sempre cair na densidade. Vai sempre cair na densidade do material. Então, vamos supor, se o peso for maior que o empuxo, ele vai afundar totalmente. Ok. Se o empuxo for maior que o peso, ele vai flutuar. E parte vai ficar submersa, né? E parte vai ficar para fora. Ok? Agora, se for exatamente igual, aí o que vai acontecer? Aí vai depender de onde você coloca. Se você afunda ele até uma certa profundidade e o peso é igual ao impulso, se você soltar, ele vai ficar paradinho. Aí você coloca ele um pouquinho mais para cima. Vou começar do começo aqui. Então, o peso é maior que o impulso. Ele vai afundar. Tum, ok. O peso é menor que o impulso. Ele vai flutuar. O peso é igual ao impulso, então ele vai ficar paradinho. Se eu vou lá e mergulho o corpo até uma certa profundidade e solto, ele vai ficar paradinho aqui. Se eu coloco ele mais para baixo, depois solto, ele vai ficar paradinho. Se o peso for igual ao impulso, né? Se a densidade da água for exatamente igual à densidade do corpo, ele vai flutuar. Agora, tem aquela situação onde o peso ele é menor que o impulso, ele vai flutuar lá para cima. E aí o quanto ele vai ficar submerso vai depender da densidade do corpo, tá? O quão próximo ele é da densidade da água, ok? Então vai depender muito da porque densidade. só analisando a figura, então já dá para discernir alguma coisa com relação a isso, né? Dá. No caso dos exercícios. Né? Sim, exatamente. Beleza, obrigado. Então, Ivan, quanto mais o corpo a densidade do corpo se igualar à densidade da água,
menor será a força para aquele fio de empuxo, no caso? Não, a força de empuxo vai ser sempre a mesma. A força de empuxo, ela vai sempre depender do quanto o corpo está submerso. Vamos supor, o corpo ficou totalmente submerso. A força de empuxo vai ser sempre ρ de quem? Rho do líquido, né, que o corpo está imerso, vezes a aceleração da gravidade. Então, é ρ vezes o volume submerso vezes a aceleração da gravidade. Vai sempre depender disso. Não sei se foi essa a pergunta. Entendi. Então, vamos lá, voltando lá para o item B. Então, cortou o fio se rompeu, o negocinho subiu, foi lá para cima. Agora, parte vai ficar submersa, parte vai ficar fora, dentro da água, parte vai ficar fora da água. E como ele está em equilíbrio, então quer dizer que o peso vai ser igual ao empuxo. Só que que empuxo que é esse? Eu chamei de empuxo linha, tá? Porque não é o empuxo total. O empuxo total sempre quando o corpo está totalmente submerso. Nesse caso aqui, o corpo não está totalmente submerso. Parte dele está submersa. Então, eu vou considerar. Então, quer dizer que o peso igual a massa vezes a gravidade vai ser igual a ρ da água, o líquido é a água, vezes o volume submerso, né? Que é só o que está submerso. A gente vai voltar aqui, ó. Parte dele está submersa, parte está fora da água. Tá? E vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Igual a isso, eu corto G com G. Como está todo mundo multiplicando aqui, eu posso cortar G com G. Né? Só para lembrar. Então, que se eu tivesse um mais qualquer coisa aqui, eu não poderia fazer esses cortes. Mas como está todo mundo multiplicando de um lado, todo mundo multiplicando do outro, eu posso cortar. Na verdade, o que é cortar? É que eu passo esse G, por exemplo, para cá. Só que esse G que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar G dividido por G. G dividido por G dá 1. Por isso que é o tal do corta-corta. Então vai ficar quem? A massa é igual a ρ da água vezes o volume submerso. Só que a massa, lembrando que isso aqui é o peso do corpo. Então essa massa aqui é massa do corpo. Então vai ser quem? O ρ do corpo. Tá? Porque eu sempre eu enfatizo isso aí, porque, puta, sempre, eu lembro quando eu fazia exercício também, eu acabava ficando um pouco meio confuso. Peraí, que ρ que é esse? É ρ da água, é ρ do líquido, é ρ do corpo? Então, se a gente está falando do peso, é peso de quem? É peso do corpo. Tá? Então, a massa de quem? É a massa do corpo. Então, essa massa do corpo, se a gente transformar ele no modo densidade ou volume, então vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho duas situações, né? Eu tenho aqui ó, o ρ do corpo, a gente está falando só do corpo aqui, então o volume do corpo, tá? A gente está falando da massa, então é o volume total do corpo. Vai ser A ao cubo, tá? Agora aqui, eu vou pegar só a parte do volume da parte submersa. Então, quem que é a parte submersa? Vai ser, vou voltar aqui para o desenho. Imagina que a gente tem uma tridimensional aqui. Então, eu vou pegar só essa parte de baixo aqui, né? Que é a área da base, vezes a altura. Só que essa altura agora não vai ser mais 50 centímetros, vai ser quem? Vai ser x. Então, o volume submerso vai ser a área, né, que vai ser esse quadradinho embaixo aqui, vezes a altura. Né? O volume de qualquer sólido regular é sempre a área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser 50 vezes 50, A vezes A, só que a altura quem vai ser? X. Tá? Que é a parte submersa. Então, vai ser A ao quadrado, né, que é a área da base, vezes X. Vou cancelar aqui, ó, não sei se vocês entenderam, mas como eu tenho multiplicar, aqui eu tenho A vezes A vezes A, aqui eu tenho A vezes A. Como está todo mundo multiplicando, A vezes A eu corto. Aí vai sobrar um A aqui. Então vai ficar ρ vezes A é igual ao ρ da água, ρ do corpo vezes A é igual ao ρ da água, vezes X. Isolando o X, vai ficar, então, ρ da água, ρ do corpo dividido pelo ρ da água, vezes a aresta. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar, então, 800, aqui vai ficar 1.000, e aqui vai ficar, ó, tem um monte de gente escrevendo coisa aí. E aqui vai ficar o 0,5. Fazendo essas contas, então, vai dar 0,4. Eu até fiz um desenho aqui, ó. Então, seria A vezes A. Essa parte tracejadinha aqui seria o volume total, né? Mas, na verdade, quem está submerso é só a parte que está em preto aqui. Tá? Então, esse que é o problema, o item B pedia. Qual vai ser essa altura aqui com ele submerso?
Então, a gente viu que vai ser 0,4. Ou seja, ele vai ficar praticamente todo, né? Porque ele tem 0,5. Então, vai ficar 0,4, 0,5, 0,5. E mais, você vê que o desenho realmente está fora de escala, mas seria mais ou menos por aqui, então, o desenho mais correto. Tá? Dúvidas? Não, Ivan, se você puder explicar de novo o negócio do X aí, deu uma bugada aqui no negócio, não consegui entender. Vamos lá. Bom, então a gente também tem B, ele está falando o seguinte, ó, cortou o fio. Cortou o fio, como é de se esperar, o bloquinho, o corpo vai subir, ele vai flutuar. Parte do corpo vai ficar submersa, parte vai ficar fora da água. Né? Um é imerso e outro é imerso. Né? Mas parte fica dentro da água, parte fica fora. Mas como ele está paradinho, está flutuando ali, então o peso dele vai ser igual a um empuxo. Só que empuxo que é esse? Eu chamei de empuxo linha. Agora você está escutando? Tô escutando. Tá. Eu chamei de empuxo linha por quê? Porque o empuxo ele depende do volume que ele é submerso. Tá? Então por isso que eu estou chamando de empuxo linha. Não vai ser esse mesmo empuxo aqui. Porque esse empuxo aqui, ele estava totalmente submerso. Então, eu vou considerar o volume total. Agora, aqui, não vai acontecer isso. Eu vou considerar o volume só que está submerso. Ok? Então, ele vai ter, imagine tridimensionalmente aqui, eu vou ter só essa parte aqui, que é a parte de baixo, vezes uma altura. E que altura que é essa? É esse X aqui, ó. É essa altura. Tá? Eu vou até voltando para esse desenho aqui, ó. Eu vou ter um A aqui, desculpa, que é a parte da frente, vou ter a parte de profundidade e vou ter uma altura. Perceba que essa parte pontilhadinha aqui se fosse totalmente o cubo. Mas ó, essa parte que está pontilhada está fora da água, então não entra na conta. Só vai entrar na conta esse trechinho X aqui. Tá? Entendi. Tá? Então vamos lá. Então se ele está paradinho, então quer dizer que o peso do corpo vai ser igual ao empuxo linha. Tá? Quem é o peso do corpo? Massa vezes a aceleração da gravidade. Que empuxo que é esse? O empuxo sempre ρ VG. Ρ de quem? Ρ do líquido, nesse caso a água. Vezes o V. Que volume que é esse? Volume submerso. E vezes o G, que é a aceleração da gravidade. Tá? Então é isso aqui, isso é igual a isso. Só que a massa do corpo a gente pode deixar então no formato de densidade vezes volume. Lembrando então que densidade, o que é densidade? É massa sobre volume. Se eu isolar a massa, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Volume de quem? Do corpo. Tá? A gente está falando do corpo inteiro aqui agora. Aqui não é submerso. Tá? Aqui é o volume do corpo inteiro. Como eu estou falando do peso, que peso que é? Peso do corpo. Então, se é a massa, se a gente deixa no formato de densidade vezes volume, vai ser volume do corpo inteiro. Tá? Então, isso vai ser igual a quem? A densidade da água vezes o volume, agora sim, volume submerso, vezes a gravidade. Né? Cortei, o G, então vai ficar. O volume do corpo vai ser o ρ do corpo vezes, essa parte aqui que é ρ vezes volume do corpo vai ser quem? ρ do corpo vezes o volume do corpo. O volume do corpo inteiro é A ao cubo, tá? Isso a gente está falando do corpo. Vai ser igual a quem? A densidade da água vezes o volume, agora sim, o volume submerso. O volume submerso, ó, é A ao quadrado vezes X. Né? Vai ser o quê? Vai ser esse A vezes esse A, que vai ser a área da base, vezes a altura. Que altura que é essa? Já não é mais A. Seria A se fosse totalmente submerso, mas não está totalmente submerso. A gente viu, ó, parte vai ficar submersa, parte vai ficar fora. Então vai ser vezes X. Lembrando que é volume de um sólido regular, então é a área da base vezes a altura. Ok? Então, nesse caso, a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é X. Aí aqui eu tenho A ao cubo de um lado e A ao quadrado do outro. Eu posso transformar esse A ao cubo em A ao quadrado vezes A. Né? Aí vai ficar A ao quadrado aqui, corto o A quadrado com A quadrado, vai ficar, então, sobrou um A desse lado. Então, vai ficar ρ vezes A, vai ser igual a ρ da água vezes X. Isolando X, vai ser ρ do corpo vezes A, que é a aresta,
dividido, então, pelo ρ da água. Então, vai ficar aqui em cima, 800 dividido por 1.000 vezes 0,5, que é a aresta. Fazendo as contas, vai dar 0,4. Ok? Entendi, agora entendi. Vou fazer o seguinte, então. Deixa eu ver se eu acho algum exercício para vocês fazerem. Veja Aí, detonado. Não, exercício 21 eu quero que vocês façam. É o 21, é. Aí a letra pode B. falar. Ah, sim. Para que a mina seja detonada. Isso, exatamente. Então, item A e item B. Então, dê uma pensada nisso. Então, vamos fazer um intervalinho, então, agora aí de uns 5, 10 minutos.